Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história gira em torno de Thomas Craven, interpretado por Mel Gibson. Ele é um policial veterano de Boston, daqueles experientes, sérios, que já viram de tudo. Mas nada, absolutamente nada, prepara ele para o que vai acontecer. A filha dele, Emma Craven, chega para passar um tempo com o pai. Eles têm uma relação forte, mas dá para perceber que existe algo estranho. Emma parece nervosa, inquieta, como se estivesse escondendo alguma coisa. Ela começa a passar mal, sente enjoo, sangra pelo nariz. O pai acha que ela está doente, talvez com algum vírus. Ele fica preocupado, claro, afinal é a filha dele. Só que antes mesmo de entender o que está acontecendo, tudo muda em segundos. Quando os dois estão na frente da casa, um homem aparece do nada e atira. É rápido, brutal. Emma é baleada e morre ali mesmo, nos braços do pai. Não tem aviso, não tem chance de defesa. É chocante. E o pior, o tiro parecia ser para Thomas, mas quem morre é a filha. A partir daí, o filme deixa de ser apenas um drama e vira uma investigação intensa. Thomas não aceita que aquilo tenha sido um ataque aleatório. No começo, a polícia acha que ele era o alvo, talvez por causa de algum criminoso antigo querendo vingança, mas Thomas começa a perceber pequenos detalhes que não fazem sentido. Ele encontra uma arma escondida no quarto da filha. Ele descobre um crachá de acesso a uma empresa chamada Northmore. E então começa a entender que talvez Emma estivesse envolvida em algo muito maior do que ele imaginava. Thomas começa a investigar sozinho. Ele visita o local onde Emma trabalhava, faz perguntas, pressiona pessoas, e quanto mais ele cava, mais percebe que existe algo sujo acontecendo. Emma trabalhava investigando uma empresa poderosa envolvida com energia nuclear. Ela estava descobrindo coisas perigosas, coisas que poderiam destruir reputações e colocar muita gente importante na cadeia. E aí tudo começa a se encaixar. Emma não estava doente por acaso. Ela pode ter sido envenenada com radiação. O sangramento, os enjoos, não era gripe. Era algo muito mais sério. Algo que alguém fez com ela. Thomas percebe que o assassinato dela não foi acidente. Foi queima de arquivo. Quanto mais ele se aproxima da verdade, mais perigo aparece. Pessoas começam a segui-lo, seu telefone pode estar grampeado, sua casa é invadida. Ele apanha, tentam intimidar ele de todas as formas possíveis. Mas aqui entra uma coisa importante. Thomas Craven não é qualquer pai. Ele é um policial treinado, acostumado com criminosos, e agora ele não tem mais nada a perder. Em meio a tudo isso, surge uma figura misteriosa chamada Jedburgh, interpretado por Ray Winstone. Ele trabalha para o governo, mas você nunca sabe exatamente de que lado ele está. Às vezes parece que quer ajudar, às vezes parece que está ali só para controlar os danos e proteger gente poderosa. Ele observa Thomas, conversa com ele, mas sempre com segundas intenções. A primeira parte do filme é basicamente essa descida para dentro de um buraco cada vez mais escuro. O pai que perdeu a filha começa a descobrir que ela era muito mais corajosa do que ele imaginava. Ela estava enfrentando uma empresa gigantesca, cheia de influência política, e por causa disso foi silenciada. Thomas começa a juntar provas. Ele encontra documentos escondidos, vídeos gravados por Emma, pistas que mostram que a Northmore estava fabricando armas nucleares escondidas sob a desculpa de produzir energia limpa. E isso é enorme. É o tipo de coisa que governos querem esconder a qualquer custo. E o mais pesado de tudo não é só a conspiração, é o sentimento de culpa que começa a bater. Thomas percebe que não conhecia completamente a vida da filha. Ela estava lutando sozinha contra algo gigantesco, e ele não viu. Ele já sabe que existe algo podre por trás da empresa Northmore, e ele também sabe que estão tentando calar ele. A pressão começa a aumentar.
Thomas descobre provas mais concretas de que Emma estava investigando vazamentos de radiação e fabricação ilegal de armas nucleares. Não era teoria da conspiração, era real. A Northmore estava produzindo material nuclear escondido, colocando funcionários em risco e mentindo para o governo e para o público. Emma tinha documentos, gravações e testemunhos. Ela estava muito perto de expor tudo. E é aí que Thomas entende de vez. A filha foi morta porque sabia demais. Só que quanto mais ele se aproxima da verdade, mais violenta fica a resposta do outro lado. Homens armados invadem a casa dele. Não é mais ameaça velada, é ataque direto. Thomas reage como o policial experiente que é. Ele não hesita, ele luta, ele atira, ele sobrevive. Mas agora não existe mais dúvida, querem ele morto também. Nesse ponto, a história começa a ficar mais intensa, quase como um jogo de xadrez. De um lado, Thomas, sozinho, movido por dor e raiva. Do outro, executivos poderosos, políticos influentes e gente do governo tentando apagar qualquer rastro. A figura de Jedburgh, interpretado por Ray Winstone, fica ainda mais importante aqui. Ele é um agente misterioso ligado ao governo. No começo parecia só alguém observando. Agora dá para perceber que ele foi enviado para resolver o problema. E resolver, nesse caso, pode significar eliminar pontas soltas. Mas tem algo diferente em Jedburgh. Ele começa a enxergar que Thomas não é um policial descontrolado buscando vingança cega. Ele é um pai que está certo. Aos poucos, Jedburgh percebe que a corrupção é maior do que imaginava. Ele começa a questionar quem realmente merece proteção. Enquanto isso, Thomas segue juntando peças. Ele encontra um colega de Emma que confirma que havia contaminação por radiação. Funcionários estavam sendo envenenados lentamente. Alguns já estavam doentes. A empresa sabia e continuava mesmo assim. E aqui a tensão cresce porque Thomas passa a agir de forma mais direta. Ele começa a confrontar executivos cara a cara. Não com gritos, não com desespero, mas com aquela calma perigosa de quem já perdeu tudo. Ele invade escritórios, força conversas, coloca medo em quem achava que estava intocável. A Northmore tenta uma última cartada: transformar Thomas no vilão. Tentam pintar ele como policial desequilibrado, violento, fora de controle. Querem desacreditar qualquer coisa que ele diga antes que as provas apareçam. Mas Thomas não está jogando pelas regras deles. Ele descobre quem foi o atirador que matou Emma. Descobre que ele tinha ligação direta com a empresa. Não foi crime aleatório, foi execução contratada. E então, vem um dos momentos mais tensos dessa parte, o confronto direto com pessoas responsáveis pelo encobrimento. Thomas não está mais investigando, ele está cobrando. Ele quer que olhem nos olhos dele, quer que sintam pelo menos um pouco da dor que ele sente. Jedburgh, por outro lado, começa a fazer suas próprias escolhas. Ele percebe que se continuar protegendo os chefões, estará ajudando a manter algo monstruoso. E mesmo sendo um homem do sistema, ele começa a agir de maneira diferente. Não exatamente como herói, mas também não mais como vilão. Thomas já sabe exatamente quem são os responsáveis. Ele tem as provas. Ele entende como a Northmore manipulou informações, escondeu vazamentos de radiação e eliminou qualquer pessoa que ameaçasse revelar a verdade, inclusive Emma. A dor dele não diminuiu, se tornou combustível. Enquanto isso, a pressão política aumenta. A empresa tenta fazer acordos por trás das cortinas. Gente importante do governo começa a perceber que a situação saiu do controle. Se as informações vazarem, o escândalo vai ser gigantesco. Jedburgh, interpretado por Ray Winstone, toma a sua decisão final aqui. Durante o filme inteiro, ele parecia dividido, sempre no meio do caminho. Agora ele escolhe um lado, e não é o lado mais seguro. Ele entende que o que aconteceu com Emma foi errado, que a empresa passou de todos os limites e que Thomas não é o inimigo. Mas o sistema não gosta de traições. Enquanto Thomas se prepara para expor tudo, os responsáveis tentam resolver o problema de forma definitiva, eliminar ele de vez. Só que Thomas não é fácil de derrubar. Ele vai direto até os chefes da operação. Não é mais juntar papel ou gravar conversa, é olho no olho. O confronto final é tenso, porque não é só físico, é moral. Os executivos tentam justificar, dizem que era pelo bem maior, pela segurança nacional, pela estabilidade do país. Aquela velha desculpa,
Alguns sacrifícios são necessários, mas Emma foi um desses sacrifícios. E Thomas não aceita isso. Ele força a verdade a vir à tona, confronta quem ordenou a execução da filha. E nesse momento você percebe que ele não está buscando vingança cega. Ele quer responsabilidade, quer que alguém admita. As coisas saem do controle, a violência explode, o sistema começa a desmoronar. Pessoas poderosas percebem que não conseguem mais esconder tudo. A verdade começa a escapar, mas o preço é alto. Thomas acaba sendo gravemente ferido. Mesmo depois de ter ido até o fim, mesmo depois de ter enfrentado todos eles, ele paga com o próprio corpo. Não é uma vitória feliz. Não é aquela cena de herói saindo ileso. É uma vitória amarga. Jedburgh, no fim, garante que as informações certas cheguem às pessoas certas. Ele impede que o encobrimento continue. Não é uma revolução, mas é o suficiente para que os responsáveis não fiquem completamente protegidos. E então vem o momento mais silencioso do filme. Thomas, já no limite, tem uma espécie de visão ou lembrança de Emma. Não é algo sobrenatural e exagerado. É mais como se ele finalmente encontrasse paz, como se tivesse cumprido a promessa silenciosa que fez quando ela morreu nos braços dele. Ele fez o que precisava ser feito. Não trouxe a filha de volta. Nada vai trazer. Mas ele não deixou que a morte dela fosse em vão. A história gira em torno de Thomas Craven, interpretado por Mel Gibson. Ele é um policial veterano de Boston, daqueles experientes, sérios, que já viram de tudo. Mas nada, absolutamente nada, prepara ele para o que vai acontecer. A filha dele, Emma Craven, chega para passar um tempo com o pai. Eles têm uma relação forte, mas dá para perceber que existe algo estranho. Emma parece nervosa, inquieta, como se estivesse escondendo alguma coisa. Ela começa a passar mal, sente enjoo, sangra pelo nariz. O pai acha que ela está doente, talvez com algum vírus. Ele fica preocupado, claro, afinal é a filha dele. Só que antes mesmo de entender o que está acontecendo, tudo muda em segundos. Quando os dois estão na frente da casa, um homem aparece do nada e atira. É rápido, brutal. Emma é baleada e morre ali mesmo, nos braços do pai. Não tem aviso, não tem chance de defesa. É chocante. E o pior, o tiro parecia ser para Thomas, mas quem morre é a filha. A partir daí, o filme deixa de ser apenas um drama e vira uma investigação intensa. Thomas não aceita que aquilo tenha sido um ataque aleatório. No começo, a polícia acha que ele era o alvo, talvez por causa de algum criminoso antigo querendo vingança, mas Thomas começa a perceber pequenos detalhes que não fazem sentido. Ele encontra uma arma escondida no quarto da filha. Ele descobre um crachá de acesso a uma empresa chamada Northmore. E então começa a entender que talvez Emma estivesse envolvida em algo muito maior do que ele imaginava. Thomas começa a investigar sozinho. Ele visita o local onde Emma trabalhava, faz perguntas, pressiona pessoas, e quanto mais ele cava, mais percebe que existe algo sujo acontecendo. Emma trabalhava investigando uma empresa poderosa envolvida com energia nuclear. Ela estava descobrindo coisas perigosas, coisas que poderiam destruir reputações e colocar muita gente importante na cadeia. E aí tudo começa a se encaixar. Emma não estava doente por acaso. Ela pode ter sido envenenada com radiação. O sangramento, os enjoos, não era gripe. Era algo muito mais sério. Algo que alguém fez com ela. Thomas percebe que o assassinato dela não foi acidente. Foi queima de arquivo. Quanto mais ele se aproxima da verdade, mais perigo aparece. Pessoas começam a segui-lo, seu telefone pode estar grampeado, sua casa é invadida. Ele apanha, tentam intimidar ele de todas as formas possíveis. Mas aqui entra uma coisa importante. Thomas Craven não é qualquer pai. Ele é um policial treinado, acostumado com criminosos, e agora ele não tem mais nada a perder. Em meio a tudo isso, surge uma figura misteriosa chamada Jedburgh, interpretado por Ray Winstone. Ele trabalha para o governo, mas você nunca sabe exatamente de que lado ele está. Às vezes parece que quer ajudar, às vezes parece que está ali só para controlar os danos e proteger gente poderosa.
Ele observa Thomas, conversa com ele, mas sempre com segundas intenções. A primeira parte do filme é basicamente essa descida para dentro de um buraco cada vez mais escuro. O pai que perdeu a filha começa a descobrir que ela era muito mais corajosa do que ele imaginava. Ela estava enfrentando uma empresa gigantesca, cheia de influência política, e por causa disso foi silenciada. Thomas começa a juntar provas. Ele encontra documentos escondidos, vídeos gravados por Emma, pistas que mostram que a Northmour estava fabricando armas nucleares escondidas sob a desculpa de produzir energia limpa. E isso é enorme. É o tipo de coisa que governos querem esconder a qualquer custo. E o mais pesado de tudo não é só a conspiração, é o sentimento de culpa que começa a bater. Thomas percebe que não conhecia completamente a vida da filha. Ela estava lutando sozinha contra algo gigantesco, e ele não viu. Ele já sabe que existe algo podre por trás da empresa Northmour, e ele também sabe que estão tentando calar ele. A pressão começa a aumentar. Thomas descobre provas mais concretas de que Emma estava investigando vazamentos de radiação e fabricação ilegal de armas nucleares. Não era teoria da conspiração, era real. A Northmour estava produzindo material nuclear escondido, colocando funcionários em risco e mentindo para o governo e para o público. Emma tinha documentos, gravações e testemunhos. Ela estava muito perto de expor tudo. E é aí que Thomas entende de vez. A filha foi morta porque sabia demais. Só que quanto mais ele se aproxima da verdade, mais violenta fica a resposta do outro lado. Homens armados invadem a casa dele. Não é mais ameaça velada, é ataque direto. Thomas reage como o policial experiente que é. Ele não hesita, ele luta, ele atira, ele sobrevive. Mas agora não existe mais dúvida, querem ele morto também. Nesse ponto, a história começa a ficar mais intensa, quase como um jogo de xadrez. De um lado, Thomas, sozinho, movido por dor e raiva. Do outro, executivos poderosos, políticos influentes e gente do governo tentando apagar qualquer rastro. A figura de Jedburgh, interpretado por Ray Winstone, fica ainda mais importante aqui. Ele é um agente misterioso ligado ao governo. No começo parecia só alguém observando. Agora dá para perceber que ele foi enviado para resolver o problema. E resolver, nesse caso, pode significar eliminar pontas soltas. Mas tem algo diferente em Jedburgh. Ele começa a enxergar que Thomas não é um policial descontrolado buscando vingança cega. Ele é um pai que está certo. Aos poucos, Jedburgh percebe que a corrupção é maior do que imaginava. Ele começa a questionar quem realmente merece proteção. Enquanto isso, Thomas segue juntando peças. Ele encontra um colega de Emma que confirma que havia contaminação por radiação. Funcionários estavam sendo envenenados lentamente. Alguns já estavam doentes. A empresa sabia e continuava mesmo assim. E aqui a tensão cresce porque Thomas passa a agir de forma mais direta. Ele começa a confrontar executivos cara a cara. Não com gritos, não com desespero, mas com aquela calma perigosa de quem já perdeu tudo. Ele invade escritórios, força conversas, coloca medo em quem achava que estava intocável. A Northmour tenta uma última cartada, transformar Thomas no vilão. Tentam pintar ele como policial desequilibrado, violento, fora de controle. Querem desacreditar qualquer coisa que ele diga antes que as provas apareçam. Mas Thomas não está jogando pelas regras deles. Ele descobre quem foi o atirador que matou Emma. Descobre que ele tinha ligação direta com a empresa. Não foi crime aleatório, foi execução contratada. E então, vem um dos momentos mais tensos dessa parte, o confronto direto com pessoas responsáveis pelo encobrimento. Thomas não está mais investigando, ele está cobrando. Ele quer que olhem nos olhos dele, quer que sintam pelo menos um pouco da dor que ele sente. Jedburgh, por outro lado, começa a fazer suas próprias escolhas. Ele percebe que se continuar protegendo os chefões, estará ajudando a manter algo monstruoso. E mesmo sendo um homem do sistema, ele começa a agir de maneira diferente. Não exatamente como herói, mas também não mais como vilão. Thomas já sabe exatamente quem são os responsáveis. Ele tem as provas. Ele entende como a Northmour manipulou informações, escondeu vazamentos de radiação e eliminou qualquer pessoa que ameaçasse revelar a verdade, inclusive Emma. A dor dele não diminuiu, se tornou combustível.
Enquanto isso, a pressão política aumenta. A empresa tenta fazer acordos por trás das cortinas. Gente importante do governo começa a perceber que a situação saiu do controle. Se as informações vazarem, o escândalo vai ser gigantesco. Jedburgh, interpretado por Ray Winstone, toma a sua decisão final aqui. Durante o filme inteiro, ele parecia dividido, sempre no meio do caminho. Agora, ele escolhe um lado, e não é o lado mais seguro. Ele entende que o que aconteceu com Emma foi errado, que a empresa passou de todos os limites e que Thomas não é o inimigo. Mas o sistema não gosta de traições. Enquanto Thomas se prepara para expor tudo, os responsáveis tentam resolver o problema de forma definitiva, eliminar ele de vez. Só que Thomas não é fácil de derrubar. Ele vai direto até os chefes da operação. Não é mais juntar papel ou gravar conversa, é olho no olho. O confronto final é tenso, porque não é só físico, é moral. Os executivos tentam justificar, dizem que era pelo bem maior, pela segurança nacional, pela estabilidade do país. Aquela velha desculpa, alguns sacrifícios são necessários. Mas Emma foi um desses sacrifícios. E Thomas não aceita isso. Ele força a verdade a vir à tona, confronta quem ordenou a execução da filha. E nesse momento você percebe que ele não está buscando vingança cega. Ele quer responsabilidade, quer que alguém admita. As coisas saem do controle, a violência explode, o sistema começa a desmoronar. Pessoas poderosas percebem que não conseguem mais esconder tudo. A verdade começa a escapar, mas o preço é alto. Thomas acaba sendo gravemente ferido. Mesmo depois de ter ido até o fim, mesmo depois de ter enfrentado todos eles, ele paga com o próprio corpo. Não é uma vitória feliz. Não é aquela cena de herói saindo ileso. É uma vitória amarga. Jedburgh, no fim, garante que as informações certas cheguem às pessoas certas. Ele impede que o encobrimento continue. Não é uma revolução, mas é o suficiente para que os responsáveis não fiquem completamente protegidos. E então vem o momento mais silencioso do filme. Thomas, já no limite, tem uma espécie de visão ou lembrança de Emma. Não é algo sobrenatural e exagerado. É mais como se ele finalmente encontrasse paz, como se tivesse cumprido a promessa silenciosa que fez quando ela morreu nos braços dele. Ele fez o que precisava ser feito. Não trouxe a filha de volta. Nada vai trazer. Mas ele não deixou que a morte dela fosse em vão. A história gira em torno de Thomas Craven, interpretado por Mel Gibson. Ele é um policial veterano de Boston, daqueles experientes, sérios, que já viram de tudo. Mas nada, absolutamente nada, prepara ele para o que vai acontecer. A filha dele, Emma Craven, chega para passar um tempo com o pai. Eles têm uma relação forte, mas dá para perceber que existe algo estranho. Emma parece nervosa, inquieta, como se estivesse escondendo alguma coisa. Ela começa a passar mal, sente enjoo, sangra pelo nariz. O pai acha que ela está doente, talvez com algum vírus. Ele fica preocupado, claro, afinal é a filha dele. Só que antes mesmo de entender o que está acontecendo, tudo muda em segundos. Quando os dois estão na frente da casa, um homem aparece do nada e atira. É rápido, brutal. Emma é baleada e morre ali mesmo, nos braços do pai. Não tem aviso, não tem chance de defesa. É chocante. E o pior, o tiro parecia ser para Thomas, mas quem morre é a filha. A partir daí, o filme deixa de ser apenas um drama e vira uma investigação intensa. Thomas não aceita que aquilo tenha sido um ataque aleatório. No começo, a polícia acha que ele era o alvo, talvez por causa de algum criminoso antigo querendo vingança, mas Thomas começa a perceber pequenos detalhes que não fazem sentido. Ele encontra uma arma escondida no quarto da filha. Ele descobre um crachá de acesso a uma empresa chamada Northmore. E então começa a entender que talvez Emma estivesse envolvida em algo muito maior do que ele imaginava. Thomas começa a investigar sozinho. Ele visita o local onde Emma trabalhava, faz perguntas, pressiona pessoas, e quanto mais ele cava, mais percebe que existe algo sujo acontecendo. Emma trabalhava investigando uma empresa poderosa envolvida com energia nuclear. Ela estava descobrindo coisas perigosas, coisas que poderiam destruir reputações e colocar muita gente importante na cadeia. E aí
tudo começa a se encaixar. Emma não estava doente por acaso. Ela pode ter sido envenenada com radiação. O sangramento, os enjoos, não era gripe. Era algo muito mais sério. Algo que alguém fez com ela. Thomas percebe que o assassinato dela não foi acidente. Foi queima de arquivo. Quanto mais ele se aproxima da verdade, mais perigo aparece. Pessoas começam a segui-lo, seu telefone pode estar grampeado, sua casa é invadida. Ele apanha, tentam intimidar ele de todas as formas possíveis. Mas aqui entra uma coisa importante. Thomas Craven não é qualquer pai. Ele é um policial treinado, acostumado com criminosos, e agora ele não tem mais nada a perder. Em meio a tudo isso, surge uma figura misteriosa chamada Jedburgh, interpretado por Ray Winstone. Ele trabalha para o governo, mas você nunca sabe exatamente de que lado ele está. Às vezes parece que quer ajudar, às vezes parece que está ali só para controlar os danos e proteger gente poderosa. Ele observa Thomas, conversa com ele, mas sempre com segundas intenções. A primeira parte do filme é basicamente essa descida para dentro de um buraco cada vez mais escuro. O pai que perdeu a filha começa a descobrir que ela era muito mais corajosa do que ele imaginava. Ela estava enfrentando uma empresa gigantesca, cheia de influência política, e por causa disso foi silenciada. Thomas começa a juntar provas. Ele encontra documentos escondidos, vídeos gravados por Emma, pistas que mostram que a Northmour estava fabricando armas nucleares escondidas sob a desculpa de produzir energia limpa. E isso é enorme. É o tipo de coisa que governos querem esconder a qualquer custo. E o mais pesado de tudo não é só a conspiração, é o sentimento de culpa que começa a bater. Thomas percebe que não conhecia completamente a vida da filha. Ela estava lutando sozinha contra algo gigantesco, e ele não viu. Ele já sabe que existe algo podre por trás da empresa Northmour. E ele também sabe que estão tentando calar ele. A pressão começa a aumentar. Thomas descobre provas mais concretas de que Emma estava investigando vazamentos de radiação e fabricação ilegal de armas nucleares. Não era teoria da conspiração, era real. A Northmour estava produzindo material nuclear escondido, colocando funcionários em risco e mentindo para o governo e para o público. Emma tinha documentos, gravações e testemunhos. Ela estava muito perto de expor tudo. E é aí que Thomas entende de vez. A filha foi morta porque sabia demais. Só que quanto mais ele se aproxima da verdade, mais violenta fica a resposta do outro lado. Homens armados invadem a casa dele. Não é mais ameaça velada, é ataque direto. Thomas reage como o policial experiente que é. Ele não hesita, ele luta, ele atira, ele sobrevive. Mas agora não existe mais dúvida, querem ele morto também. Nesse ponto, a história começa a ficar mais intensa, quase como um jogo de xadrez. De um lado, Thomas, sozinho, movido por dor e raiva. Do outro, executivos poderosos, políticos influentes e gente do governo tentando apagar qualquer rastro. A figura de Jedburgh, interpretado por Ray Winstone, fica ainda mais importante aqui. Ele é um agente misterioso ligado ao governo. No começo parecia só alguém observando. Agora dá para perceber que ele foi enviado para resolver o problema. E resolver, nesse caso, pode significar eliminar pontas soltas. Mas tem algo diferente em Jedburgh. Ele começa a enxergar que Thomas não é um policial descontrolado buscando vingança cega. Ele é um pai que está certo. Aos poucos, Jedburgh percebe que a corrupção é maior do que imaginava. Ele começa a questionar quem realmente merece proteção. Enquanto isso, Thomas segue juntando peças. Ele encontra um colega de Emma que confirma que havia contaminação por radiação. Funcionários estavam sendo envenenados lentamente. Alguns já estavam doentes. A empresa sabia e continuava mesmo assim. E aqui a tensão cresce porque Thomas passa a agir de forma mais direta. Ele começa a confrontar executivos cara a cara. Não com gritos, não com desespero, mas com aquela calma perigosa de quem já perdeu tudo. Ele invade escritórios, força conversas, coloca medo em quem achava que estava intocável. A Northmour tenta uma última cartada: transformar Thomas no vilão. Tentam pintar ele como policial desequilibrado, violento, fora de controle.
Querem desacreditar qualquer coisa que ele diga antes que as provas apareçam. Mas Thomas não está jogando pelas regras deles. Ele descobre quem foi o atirador que matou Emma. Descobre que ele tinha ligação direta com a empresa. Não foi crime aleatório, foi execução contratada. E então vem um dos momentos mais tensos dessa parte, o confronto direto com pessoas responsáveis pelo encobrimento. Thomas não está mais investigando, ele está cobrando. Ele quer que olhem nos olhos dele, quer que sintam pelo menos um pouco da dor que ele sente. Jedburgh, por outro lado, começa a fazer suas próprias escolhas. Ele percebe que se continuar protegendo os chefões, estará ajudando a manter algo monstruoso. E mesmo sendo um homem do sistema, ele começa a agir de maneira diferente. Não exatamente como herói, mas também não mais como vilão. Thomas já sabe exatamente quem são os responsáveis. Ele tem as provas. Ele entende como a Northmoor manipulou informações, escondeu vazamentos de radiação e eliminou qualquer pessoa que ameaçasse revelar a verdade, inclusive Emma. A dor dele não diminuiu, se tornou combustível. Enquanto isso, a pressão política aumenta. A empresa tenta fazer acordos por trás das cortinas. Gente importante do governo começa a perceber que a situação saiu do controle. Se as informações vazarem, o escândalo vai ser gigantesco. Jedburgh, interpretado por Ray Winstone, toma a sua decisão final aqui. Durante o filme inteiro, ele parecia dividido, sempre no meio do caminho. Agora, ele escolhe um lado, e não é o lado mais seguro. Ele entende que o que aconteceu com Emma foi errado, que a empresa passou de todos os limites e que Thomas não é o inimigo. Mas o sistema não gosta de traições. Enquanto Thomas se prepara para expor tudo, os responsáveis tentam resolver o problema de forma definitiva, eliminar ele de vez. Só que Thomas não é fácil de derrubar. Ele vai direto até os chefes da operação. Não é mais juntar papel ou gravar conversa, é olho no olho. O confronto final é tenso, porque não é só físico, é moral. Os executivos tentam justificar, dizem que era pelo bem maior, pela segurança nacional, pela estabilidade do país. Aquela velha desculpa, alguns sacrifícios são necessários. Mas Emma foi um desses sacrifícios. E Thomas não aceita isso. Ele força a verdade a vir à tona, confronta quem ordenou a execução da filha. E nesse momento você percebe que ele não está buscando vingança cega. Ele quer responsabilidade, quer que alguém admita. As coisas saem do controle, a violência explode, o sistema começa a desmoronar. Pessoas poderosas percebem que não conseguem mais esconder tudo. A verdade começa a escapar, mas o preço é alto. Thomas acaba sendo gravemente ferido. Mesmo depois de ter ido até o fim, mesmo depois de ter enfrentado todos eles, ele paga com o próprio corpo. Não é uma vitória feliz. Não é aquela cena de herói saindo ileso. É uma vitória amarga. Jedburgh, no fim, garante que as informações certas cheguem às pessoas certas. Ele impede que o encobrimento continue. Não é uma revolução, mas é o suficiente para que os responsáveis não fiquem completamente protegidos. E então vem o momento mais silencioso do filme. Thomas, já no limite, tem uma espécie de visão ou lembrança de Emma. Não é algo sobrenatural e exagerado. É mais como se ele finalmente encontrasse paz, como se tivesse cumprido a promessa silenciosa que fez quando ela morreu nos braços dele. Ele fez o que precisava ser feito. Não trouxe a filha de volta. Nada vai trazer. Mas ele não deixou que a morte dela fosse em vão. A história gira em torno de Thomas Craven, interpretado por Mel Gibson. Ele é um policial veterano de Boston, daqueles experientes, sérios, que já viram de tudo. Mas nada, absolutamente nada, prepara ele para o que vai acontecer. A filha dele, Emma Craven, chega para passar um tempo com o pai. Eles têm uma relação forte, mas dá para perceber que existe algo estranho. Emma parece nervosa, inquieta, como se estivesse escondendo alguma coisa. Ela começa a passar mal, sente enjoo, sangra pelo nariz. O pai acha que ela está doente, talvez com algum vírus. Ele fica preocupado, claro, afinal é a filha dele. Só que antes mesmo de entender o que está acontecendo, tudo muda em segundos. Quando os dois estão na frente da casa, um homem aparece do nada e atira. É rápido, brutal. Emma é baleada e morre ali mesmo, nos braços do pai. Não tem aviso, não tem chance de defesa.
É chocante. E o pior, o tiro parecia ser para Thomas, mas quem morre é a filha. A partir daí, o filme deixa de ser apenas um drama e vira uma investigação intensa. Thomas não aceita que aquilo tenha sido um ataque aleatório. No começo, a polícia acha que ele era o alvo, talvez por causa de algum criminoso antigo querendo vingança, mas Thomas começa a perceber pequenos detalhes que não fazem sentido. Ele encontra uma arma escondida no quarto da filha. Ele descobre um crachá de acesso a uma empresa chamada Northmore. E então começa a entender que talvez Emma estivesse envolvida em algo muito maior do que ele imaginava. Thomas começa a investigar sozinho. Ele visita o local onde Emma trabalhava, faz perguntas, pressiona pessoas, e quanto mais ele cava, mais percebe que existe algo sujo acontecendo. Emma trabalhava investigando uma empresa poderosa envolvida com energia nuclear. Ela estava descobrindo coisas perigosas, coisas que poderiam destruir reputações e colocar muita gente importante na cadeia. E aí tudo começa a se encaixar. Emma não estava doente por acaso. Ela pode ter sido envenenada com radiação. O sangramento, os enjoos, não era gripe. Era algo muito mais sério. Algo que alguém fez com ela. Thomas percebe que o assassinato dela não foi acidente. Foi queima de arquivo. Quanto mais ele se aproxima da verdade, mais perigo aparece. Pessoas começam a segui-lo, seu telefone pode estar grampeado, sua casa é invadida. Ele apanha, tentam intimidar ele de todas as formas possíveis. Mas aqui entra uma coisa importante. Thomas Craven não é qualquer pai. Ele é um policial treinado, acostumado com criminosos, e agora ele não tem mais nada a perder. Em meio a tudo isso, surge uma figura misteriosa chamada Jedburgh, interpretado por Ray Winstone. Ele trabalha para o governo, mas você nunca sabe exatamente de que lado ele está. Às vezes parece que quer ajudar, às vezes parece que está ali só para controlar os danos e proteger gente poderosa. Ele observa Thomas, conversa com ele, mas sempre com segundas intenções. A primeira parte do filme é basicamente essa descida para dentro de um buraco cada vez mais escuro. O pai que perdeu a filha começa a descobrir que ela era muito mais corajosa do que ele imaginava. Ela estava enfrentando uma empresa gigantesca, cheia de influência política, e por causa disso foi silenciada. Thomas começa a juntar provas. Ele encontra documentos escondidos, vídeos gravados por Emma, pistas que mostram que a Northmore estava fabricando armas nucleares escondidas sob a desculpa de produzir energia limpa. E isso é enorme. É o tipo de coisa que governos querem esconder a qualquer custo. E o mais pesado de tudo não é só a conspiração, é o sentimento de culpa que começa a bater. Thomas percebe que não conhecia completamente a vida da filha. Ela estava lutando sozinha contra algo gigantesco, e ele não viu. Ele já sabe que existe algo podre por trás da empresa Northmore, e ele também sabe que estão tentando calar ele. A pressão começa a aumentar. Thomas descobre provas mais concretas de que Emma estava investigando vazamentos de radiação e fabricação ilegal de armas nucleares. Não era teoria da conspiração, era real. A Northmore estava produzindo material nuclear escondido, colocando funcionários em risco e mentindo para o governo e para o público. Emma tinha documentos, gravações e testemunhos. Ela estava muito perto de expor tudo. E é aí que Thomas entende de vez. A filha foi morta porque sabia demais. Só que quanto mais ele se aproxima da verdade, mais violenta fica a resposta do outro lado. Homens armados invadem a casa dele. Não é mais ameaça velada, é ataque direto. Thomas reage como o policial experiente que é. Ele não hesita, ele luta, ele atira, ele sobrevive. Mas agora não existe mais dúvida, querem ele morto também. Nesse ponto, a história começa a ficar mais intensa, quase como um jogo de xadrez. De um lado, Thomas, sozinho, movido por dor e raiva. Do outro, executivos poderosos, políticos influentes e gente do governo tentando apagar qualquer rastro. A figura de Jedburgh, interpretado por Ray Winstone, fica ainda mais importante aqui. Ele é um agente misterioso ligado ao governo. No começo parecia só alguém observando.
Agora dá para perceber que ele foi enviado para resolver o problema. E resolver, nesse caso, pode significar eliminar pontas soltas. Mas tem algo diferente em Jedburgh. Ele começa a enxergar que Thomas não é um policial descontrolado buscando vingança cega. Ele é um pai que está certo. Aos poucos, Jedburgh percebe que a corrupção é maior do que imaginava. Ele começa a questionar quem realmente merece proteção. Enquanto isso, Thomas segue juntando peças. Ele encontra um colega de Emma que confirma que havia contaminação por radiação. Funcionários estavam sendo envenenados lentamente. Alguns já estavam doentes. A empresa sabia e continuava mesmo assim. E aqui a tensão cresce porque Thomas passa a agir de forma mais direta. Ele começa a confrontar executivos cara a cara. Não com gritos, não com desespero, mas com aquela calma perigosa de quem já perdeu tudo. Ele invade escritórios, força conversas, coloca medo em quem achava que estava intocável. A Northmore tenta uma última cartada: transformar Thomas no vilão. Tentam pintar ele como policial desequilibrado, violento, fora de controle. Querem desacreditar qualquer coisa que ele diga antes que as provas apareçam. Mas Thomas não está jogando pelas regras deles. Ele descobre quem foi o atirador que matou Emma. Descobre que ele tinha ligação direta com a empresa. Não foi crime aleatório, foi execução contratada. E então vem um dos momentos mais tensos dessa parte: o confronto direto com pessoas responsáveis pelo encobrimento. Thomas não está mais investigando, ele está cobrando. Ele quer que olhem nos olhos dele, quer que sintam pelo menos um pouco da dor que ele sente. Jedburgh, por outro lado, começa a fazer suas próprias escolhas. Ele percebe que se continuar protegendo os chefões, estará ajudando a manter algo monstruoso. E mesmo sendo um homem do sistema, ele começa a agir de maneira diferente. Não exatamente como herói, mas também não mais como vilão. Thomas já sabe exatamente quem são os responsáveis. Ele tem as provas. Ele entende como a Northmore manipulou informações, escondeu vazamentos de radiação e eliminou qualquer pessoa que ameaçasse revelar a verdade, inclusive Emma. A dor dele não diminuiu, se tornou combustível. Enquanto isso, a pressão política aumenta. A empresa tenta fazer acordos por trás das cortinas. Gente importante do governo começa a perceber que a situação saiu do controle. Se as informações vazarem, o escândalo vai ser gigantesco. Jedburgh, interpretado por Ray Winstone, toma a sua decisão final aqui. Durante o filme inteiro, ele parecia dividido, sempre no meio do caminho. Agora, ele escolhe um lado, e não é o lado mais seguro. Ele entende que o que aconteceu com Emma foi errado, que a empresa passou de todos os limites e que Thomas não é o inimigo. Mas o sistema não gosta de traições. Enquanto Thomas se prepara para expor tudo, os responsáveis tentam resolver o problema de forma definitiva, eliminar ele de vez. Só que Thomas não é fácil de derrubar. Ele vai direto até os chefes da operação. Não é mais juntar papel ou gravar conversa, é olho no olho. O confronto final é tenso, porque não é só físico, é moral. Os executivos tentam justificar, dizem que era pelo bem maior, pela segurança nacional, pela estabilidade do país. Aquela velha desculpa: alguns sacrifícios são necessários. Mas Emma foi um desses sacrifícios. E Thomas não aceita isso. Ele força a verdade a vir à tona, confronta quem ordenou a execução da filha. E nesse momento você percebe que ele não está buscando vingança cega. Ele quer responsabilidade, quer que alguém admita. As coisas saem do controle, a violência explode, o sistema começa a desmoronar. Pessoas poderosas percebem que não conseguem mais esconder tudo. A verdade começa a escapar, mas o preço é alto. Thomas acaba sendo gravemente ferido. Mesmo depois de ter ido até o fim, mesmo depois de ter enfrentado todos eles, ele paga com o próprio corpo. Não é uma vitória feliz. Não é aquela cena de herói saindo ileso. É uma vitória amarga. Jedburgh, no fim, garante que as informações certas cheguem às pessoas certas. Ele impede que o encobrimento continue. Não é uma revolução, mas é o suficiente para que os responsáveis não fiquem completamente protegidos. E então vem o momento mais silencioso do filme. Thomas, já no limite, tem uma espécie de visão ou lembrança de Emma. Não é algo sobrenatural e exagerado. É mais como se ele finalmente encontrasse paz.
como se tivesse cumprido a promessa silenciosa que fez quando ela morreu nos braços dele. Ele fez o que precisava ser feito. Não trouxe a filha de volta, nada vai trazer, mas ele não deixou que a morte dela fosse em vão. A história gira em torno de Thomas Craven, interpretado por Mel Gibson. Ele é um policial veterano de Boston, daqueles experientes, sérios, que já viram de tudo. Mas nada, absolutamente nada, prepara ele para o que vai acontecer. A filha dele, Emma Craven, chega para passar um tempo com o pai. Eles têm uma relação forte, mas dá para perceber que existe algo estranho. Emma parece nervosa, inquieta, como se estivesse escondendo alguma coisa. Ela começa a passar mal, sente enjoo, sangra pelo nariz. O pai acha que ela está doente, talvez com algum vírus. Ele fica preocupado, claro, afinal é a filha dele. Só que antes mesmo de entender o que está acontecendo, tudo muda em segundos. Quando os dois estão na frente da casa, um homem aparece do nada e atira. É rápido, brutal. Emma é baleada e morre ali mesmo, nos braços do pai. Não tem aviso, não tem chance de defesa. É chocante. E o pior, o tiro parecia ser para Thomas, mas quem morre é a filha. A partir daí, o filme deixa de ser apenas um drama e vira uma investigação intensa. Thomas não aceita que aquilo tenha sido um ataque aleatório. No começo, a polícia acha que ele era o alvo, talvez por causa de algum criminoso antigo querendo vingança, mas Thomas começa a perceber pequenos detalhes que não fazem sentido. Ele encontra uma arma escondida no quarto da filha. Ele descobre um crachá de acesso a uma empresa chamada Northmore. E então começa a entender que talvez Emma estivesse envolvida em algo muito maior do que ele imaginava. Thomas começa a investigar sozinho. Ele visita o local onde Emma trabalhava, faz perguntas, pressiona pessoas, e quanto mais ele cava, mais percebe que existe algo sujo acontecendo. Emma trabalhava investigando uma empresa poderosa envolvida com energia nuclear. Ela estava descobrindo coisas perigosas, coisas que poderiam destruir reputações e colocar muita gente importante na cadeia. E aí tudo começa a se encaixar. Emma não estava doente por acaso. Ela pode ter sido envenenada com radiação. O sangramento, os enjoos, não era gripe. Era algo muito mais sério. Algo que alguém fez com ela. Thomas percebe que o assassinato dela não foi acidente. Foi queima de arquivo. Quanto mais ele se aproxima da verdade, mais perigo aparece. Pessoas começam a segui-lo, seu telefone pode estar grampeado, sua casa é invadida. Ele apanha, tentam intimidar ele de todas as formas possíveis. Mas aqui entra uma coisa importante. Thomas Craven não é qualquer pai. Ele é um policial treinado, acostumado com criminosos, e agora ele não tem mais nada a perder. Em meio a tudo isso, surge uma figura misteriosa chamada Jedburgh, interpretado por Ray Winstone. Ele trabalha para o governo, mas você nunca sabe exatamente de que lado ele está. Às vezes parece que quer ajudar, às vezes parece que está ali só para controlar os danos e proteger gente poderosa. Ele observa Thomas, conversa com ele, mas sempre com segundas intenções. A primeira parte do filme é basicamente essa descida para dentro de um buraco cada vez mais escuro. O pai que perdeu a filha começa a descobrir que ela era muito mais corajosa do que ele imaginava. Ela estava enfrentando uma empresa gigantesca, cheia de influência política, e por causa disso foi silenciada. Thomas começa a juntar provas. Ele encontra documentos escondidos, vídeos gravados por Emma, pistas que mostram que a Northmore estava fabricando armas nucleares escondidas sob a desculpa de produzir energia limpa. E isso é enorme. É o tipo de coisa que governos querem esconder a qualquer custo. E o mais pesado de tudo não é só a conspiração, é o sentimento de culpa que começa a bater. Thomas percebe que não conhecia completamente a vida da filha. Ela estava lutando sozinha contra algo gigantesco, e ele não viu. Ele já sabe que existe algo podre por trás da empresa Northmore, e ele também sabe que estão tentando calar ele. A pressão começa a aumentar.
Thomas descobre provas mais concretas de que Emma estava investigando vazamentos de radiação e fabricação ilegal de armas nucleares. Não era teoria da conspiração, era real. A Northmore estava produzindo material nuclear escondido, colocando funcionários em risco e mentindo para o governo e para o público. Emma tinha documentos, gravações e testemunhos. Ela estava muito perto de expor tudo. E é aí que Thomas entende de vez. A filha foi morta porque sabia demais. Só que quanto mais ele se aproxima da verdade, mais violenta fica a resposta do outro lado. Homens armados invadem a casa dele. Não é mais ameaça velada, é ataque direto. Thomas reage como o policial experiente que é. Ele não hesita, ele luta, ele atira, ele sobrevive. Mas agora não existe mais dúvida, querem ele morto também. Nesse ponto, a história começa a ficar mais intensa, quase como um jogo de xadrez. De um lado, Thomas, sozinho, movido por dor e raiva. Do outro, executivos poderosos, políticos influentes e gente do governo tentando apagar qualquer rastro. A figura de Jedburgh, interpretado por Ray Winstone, fica ainda mais importante aqui. Ele é um agente misterioso ligado ao governo. No começo parecia só alguém observando. Agora dá para perceber que ele foi enviado para resolver o problema. E resolver, nesse caso, pode significar eliminar pontas soltas. Mas tem algo diferente em Jedburgh. Ele começa a enxergar que Thomas não é um policial descontrolado buscando vingança cega. Ele é um pai que está certo. Aos poucos, Jedburgh percebe que a corrupção é maior do que imaginava. Ele começa a questionar quem realmente merece proteção. Enquanto isso, Thomas segue juntando peças. Ele encontra um colega de Emma que confirma que havia contaminação por radiação. Funcionários estavam sendo envenenados lentamente. Alguns já estavam doentes. A empresa sabia e continuava mesmo assim. E aqui a tensão cresce porque Thomas passa a agir de forma mais direta. Ele começa a confrontar executivos cara a cara. Não com gritos, não com desespero, mas com aquela calma perigosa de quem já perdeu tudo. Ele invade escritórios, força conversas, coloca medo em quem achava que estava intocável. A Northmore tenta uma última cartada, transformar Thomas no vilão. Tentam pintar ele como policial desequilibrado, violento, fora de controle. Querem desacreditar qualquer coisa que ele diga antes que as provas apareçam. Mas Thomas não está jogando pelas regras deles. Ele descobre quem foi o atirador que matou Emma. Descobre que ele tinha ligação direta com a empresa. Não foi crime aleatório, foi execução contratada. E então, vem um dos momentos mais tensos dessa parte, o confronto direto com pessoas responsáveis pelo encobrimento. Thomas não está mais investigando, ele está cobrando. Ele quer que olhem nos olhos dele, quer que sintam pelo menos um pouco da dor que ele sente. Jedburgh, por outro lado, começa a fazer suas próprias escolhas. Ele percebe que se continuar protegendo os chefões, estará ajudando a manter algo monstruoso. E mesmo sendo um homem do sistema, ele começa a agir de maneira diferente. Não exatamente como herói, mas também não mais como vilão. Thomas já sabe exatamente quem são os responsáveis. Ele tem as provas. Ele entende como a Northmore manipulou informações, escondeu vazamentos de radiação e eliminou qualquer pessoa que ameaçasse revelar a verdade, inclusive Emma. A dor dele não diminuiu, se tornou combustível. Enquanto isso, a pressão política aumenta. A empresa tenta fazer acordos por trás das cortinas. Gente importante do governo começa a perceber que a situação saiu do controle. Se as informações vazarem, o escândalo vai ser gigantesco. Jedburgh, interpretado por Ray Winstone, toma a sua decisão final aqui. Durante o filme inteiro, ele parecia dividido, sempre no meio do caminho. Agora ele escolhe um lado, e não é o lado mais seguro. Ele entende que o que aconteceu com Emma foi errado, que a empresa passou de todos os limites e que Thomas não é o inimigo. Mas o sistema não gosta de traições. Enquanto Thomas se prepara para expor tudo, os responsáveis tentam resolver o problema de forma definitiva, eliminar ele de vez. Só que Thomas não é fácil de derrubar. Ele vai direto até os chefes da operação. Não é mais juntar papel ou gravar conversa, é olho no olho. O confronto final é tenso, porque não é só físico, é moral. Os executivos tentam justificar, dizem que era pelo bem maior, pela segurança nacional, pela estabilidade do país.
Aquela velha desculpa, alguns sacrifícios são necessários. Mas Emma foi um desses sacrifícios. E Thomas não aceita isso. Ele força a verdade a vir à tona, confronta quem ordenou a execução da filha. E nesse momento você percebe que ele não está buscando vingança cega. Ele quer responsabilidade, quer que alguém admita. As coisas saem do controle, a violência explode, o sistema começa a desmoronar. Pessoas poderosas percebem que não conseguem mais esconder tudo. A verdade começa a escapar, mas o preço é alto. Thomas acaba sendo gravemente ferido. Mesmo depois de ter ido até o fim, mesmo depois de ter enfrentado todos eles, ele paga com o próprio corpo. Não é uma vitória feliz. Não é aquela cena de herói saindo ileso. É uma vitória amarga. Jedburgh, no fim, garante que as informações certas cheguem às pessoas certas. Ele impede que o encobrimento continue. Não é uma revolução, mas é o suficiente para que os responsáveis não fiquem completamente protegidos. E então vem o momento mais silencioso do filme. Thomas, já no limite, tem uma espécie de visão ou lembrança de Emma. Não é algo sobrenatural e exagerado. É mais como se ele finalmente encontrasse paz, como se tivesse cumprido a promessa silenciosa que fez quando ela morreu nos braços dele. Ele fez o que precisava ser feito. Não trouxe a filha de volta. Nada vai trazer. Mas ele não deixou que a morte dela fosse em vão. A história gira em torno de Thomas Craven, interpretado por Mel Gibson. Ele é um policial veterano de Boston, daqueles experientes, sérios, que já viram de tudo. Mas nada, absolutamente nada, prepara ele para o que vai acontecer. A filha dele, Emma Craven, chega para passar um tempo com o pai. Eles têm uma relação forte, mas dá para perceber que existe algo estranho. Emma parece nervosa, inquieta, como se estivesse escondendo alguma coisa. Ela começa a passar mal, sente enjoo, sangra pelo nariz. O pai acha que ela está doente, talvez com algum vírus. Ele fica preocupado, claro, afinal é a filha dele. Só que antes mesmo de entender o que está acontecendo, tudo muda em segundos. Quando os dois estão na frente da casa, um homem aparece do nada e atira. É rápido, brutal. Emma é baleada e morre ali mesmo, nos braços do pai. Não tem aviso, não tem chance de defesa. É chocante. E o pior, o tiro parecia ser para Thomas, mas quem morre é a filha. A partir daí, o filme deixa de ser apenas um drama e vira uma investigação intensa. Thomas não aceita que aquilo tenha sido um ataque aleatório. No começo, a polícia acha que ele era o alvo, talvez por causa de algum criminoso antigo querendo vingança, mas Thomas começa a perceber pequenos detalhes que não fazem sentido. Ele encontra uma arma escondida no quarto da filha. Ele descobre um crachá de acesso a uma empresa chamada Northmore. E então começa a entender que talvez Emma estivesse envolvida em algo muito maior do que ele imaginava. Thomas começa a investigar sozinho. Ele visita o local onde Emma trabalhava, faz perguntas, pressiona pessoas, e quanto mais ele cava, mais percebe que existe algo sujo acontecendo. Emma trabalhava investigando uma empresa poderosa envolvida com energia nuclear. Ela estava descobrindo coisas perigosas, coisas que poderiam destruir reputações e colocar muita gente importante na cadeia. E aí tudo começa a se encaixar. Emma não estava doente por acaso. Ela pode ter sido envenenada com radiação. O sangramento, os enjoos, não era gripe. Era algo muito mais sério. Algo que alguém fez com ela. Thomas percebe que o assassinato dela não foi acidente. Foi queima de arquivo. Quanto mais ele se aproxima da verdade, mais perigo aparece. Pessoas começam a segui-lo, seu telefone pode estar grampeado, sua casa é invadida. Ele apanha, tentam intimidar ele de todas as formas possíveis. Mas aqui entra uma coisa importante. Thomas Craven não é qualquer pai. Ele é um policial treinado, acostumado com criminosos, e agora ele não tem mais nada a perder. Em meio a tudo isso, surge uma figura misteriosa chamada Jedburgh, interpretado por Ray Winstone. Ele trabalha para o governo, mas você nunca sabe exatamente de que lado ele está. Às vezes parece que quer ajudar, às vezes parece que está ali só para controlar os danos e proteger gente poderosa.
Ele observa Thomas, conversa com ele, mas sempre com segundas intenções. A primeira parte do filme é basicamente essa descida para dentro de um buraco cada vez mais escuro. O pai que perdeu a filha começa a descobrir que ela era muito mais corajosa do que ele imaginava. Ela estava enfrentando uma empresa gigantesca, cheia de influência política, e por causa disso, foi silenciada. Thomas começa a juntar provas. Ele encontra documentos escondidos, vídeos gravados por Emma, pistas que mostram que a Northmour estava fabricando armas nucleares escondidas sob a desculpa de produzir energia limpa. E isso é enorme. É o tipo de coisa que governos querem esconder a qualquer custo. E o mais pesado de tudo não é só a conspiração, é o sentimento de culpa que começa a bater. Thomas percebe que não conhecia completamente a vida da filha. Ela estava lutando sozinha contra algo gigantesco, e ele não viu. Ele já sabe que existe algo podre por trás da empresa Northmour. E ele também sabe que estão tentando calar ele. A pressão começa a aumentar. Thomas descobre provas mais concretas de que Emma estava investigando vazamentos de radiação e fabricação ilegal de armas nucleares. Não era teoria da conspiração, era real. A Northmour estava produzindo material nuclear escondido, colocando funcionários em risco e mentindo para o governo e para o público. Emma tinha documentos, gravações e testemunhos. Ela estava muito perto de expor tudo. E é aí que Thomas entende de vez. A filha foi morta porque sabia demais. Só que quanto mais ele se aproxima da verdade, mais violenta fica a resposta do outro lado. Homens armados invadem a casa dele. Não é mais ameaça velada, é ataque direto. Thomas reage como o policial experiente que é. Ele não hesita, ele luta, ele atira, ele sobrevive. Mas agora não existe mais dúvida, querem ele morto também. Nesse ponto, a história começa a ficar mais intensa, quase como um jogo de xadrez. De um lado, Thomas, sozinho, movido por dor e raiva. Do outro, executivos poderosos, políticos influentes e gente do governo tentando apagar qualquer rastro. A figura de Jedburgh, interpretado por Ray Winstone, fica ainda mais importante aqui. Ele é um agente misterioso ligado ao governo. No começo parecia só alguém observando. Agora dá para perceber que ele foi enviado para resolver o problema. E resolver, nesse caso, pode significar eliminar pontas soltas. Mas tem algo diferente em Jedburgh. Ele começa a enxergar que Thomas não é um policial descontrolado buscando vingança cega. Ele é um pai que está certo. Aos poucos, Jedburgh percebe que a corrupção é maior do que imaginava. Ele começa a questionar quem realmente merece proteção. Enquanto isso, Thomas segue juntando peças. Ele encontra um colega de Emma que confirma que havia contaminação por radiação. Funcionários estavam sendo envenenados lentamente. Alguns já estavam doentes. A empresa sabia e continuava mesmo assim. E aqui a tensão cresce porque Thomas passa a agir de forma mais direta. Ele começa a confrontar executivos cara a cara. Não com gritos, não com desespero, mas com aquela calma perigosa de quem já perdeu tudo. Ele invade escritórios, força conversas, coloca medo em quem achava que estava intocável. A Northmour tenta uma última cartada, transformar Thomas no vilão. Tentam pintar ele como policial desequilibrado, violento, fora de controle. Querem desacreditar qualquer coisa que ele diga antes que as provas apareçam. Mas Thomas não está jogando pelas regras deles. Ele descobre quem foi o atirador que matou Emma. Descobre que ele tinha ligação direta com a empresa. Não foi crime aleatório, foi execução contratada. E então, vem um dos momentos mais tensos dessa parte, o confronto direto com pessoas responsáveis pelo encobrimento. Thomas não está mais investigando, ele está cobrando. Ele quer que olhem nos olhos dele, quer que sintam pelo menos um pouco da dor que ele sente. Jedburgh, por outro lado, começa a fazer suas próprias escolhas. Ele percebe que se continuar protegendo os chefões, estará ajudando a manter algo monstruoso. E mesmo sendo um homem do sistema, ele começa a agir de maneira diferente. Não exatamente como herói, mas também não mais como vilão. Thomas já sabe exatamente quem são os responsáveis. Ele tem as provas. Ele entende como a Northmour manipulou informações, escondeu vazamentos de radiação e eliminou qualquer pessoa que ameaçasse revelar a verdade, inclusive Emma. A dor dele não diminuiu, se tornou combustível.
Enquanto isso, a pressão política aumenta. A empresa tenta fazer acordos por trás das cortinas. Gente importante do governo começa a perceber que a situação saiu do controle. Se as informações vazarem, o escândalo vai ser gigantesco. Jedburgh, interpretado por Ray Winstone, toma a sua decisão final aqui. Durante o filme inteiro, ele parecia dividido, sempre no meio do caminho. Agora, ele escolhe um lado, e não é o lado mais seguro. Ele entende que o que aconteceu com Emma foi errado, que a empresa passou de todos os limites e que Thomas não é o inimigo. Mas o sistema não gosta de traições. Enquanto Thomas se prepara para expor tudo, os responsáveis tentam resolver o problema de forma definitiva, eliminar ele de vez. Só que Thomas não é fácil de derrubar. Ele vai direto até os chefes da operação. Não é mais juntar papel ou gravar conversa, é olho no olho. O confronto final é tenso, porque não é só físico, é moral. Os executivos tentam justificar, dizem que era pelo bem maior, pela segurança nacional, pela estabilidade do país. Aquela velha desculpa, alguns sacrifícios são necessários. Mas Emma foi um desses sacrifícios. E Thomas não aceita isso. Ele força a verdade a vir à tona, confronta quem ordenou a execução da filha. E nesse momento você percebe que ele não está buscando vingança cega. Ele quer responsabilidade, quer que alguém admita. As coisas saem do controle, a violência explode, o sistema começa a desmoronar. Pessoas poderosas percebem que não conseguem mais esconder tudo. A verdade começa a escapar, mas o preço é alto. Thomas acaba sendo gravemente ferido. Mesmo depois de ter ido até o fim, mesmo depois de ter enfrentado todos eles, ele paga com o próprio corpo. Não é uma vitória feliz. Não é aquela cena de herói saindo ileso. É uma vitória amarga. Jedburgh, no fim, garante que as informações certas cheguem às pessoas certas. Ele impede que o encobrimento continue. Não é uma revolução, mas é o suficiente para que os responsáveis não fiquem completamente protegidos. E então vem o momento mais silencioso do filme. Thomas, já no limite, tem uma espécie de visão ou lembrança de Emma. Não é algo sobrenatural e exagerado. É mais como se ele finalmente encontrasse paz, como se tivesse cumprido a promessa silenciosa que fez quando ela morreu nos braços dele. Ele fez o que precisava ser feito. Não trouxe a filha de volta. Nada vai trazer. Mas ele não deixou que a morte dela fosse em vão. A história gira em torno de Thomas Craven, interpretado por Mel Gibson. Ele é um policial veterano de Boston, daqueles experientes, sérios, que já viram de tudo. Mas nada, absolutamente nada, prepara ele para o que vai acontecer. A filha dele, Emma Craven, chega para passar um tempo com o pai. Eles têm uma relação forte, mas dá para perceber que existe algo estranho. Emma parece nervosa, inquieta, como se estivesse escondendo alguma coisa. Ela começa a passar mal, sente enjoo, sangra pelo nariz. O pai acha que ela está doente, talvez com algum vírus. Ele fica preocupado, claro, afinal é a filha dele. Só que antes mesmo de entender o que está acontecendo, tudo muda em segundos. Quando os dois estão na frente da casa, um homem aparece do nada e atira. É rápido, brutal. Emma é baleada e morre ali mesmo, nos braços do pai. Não tem aviso, não tem chance de defesa. É chocante. E o pior, o tiro parecia ser para Thomas, mas quem morre é a filha. A partir daí, o filme deixa de ser apenas um drama e vira uma investigação intensa. Thomas não aceita que aquilo tenha sido um ataque aleatório. No começo, a polícia acha que ele era o alvo, talvez por causa de algum criminoso antigo querendo vingança, mas Thomas começa a perceber pequenos detalhes que não fazem sentido. Ele encontra uma arma escondida no quarto da filha. Ele descobre um crachá de acesso a uma empresa chamada Northmore. E então começa a entender que talvez Emma estivesse envolvida em algo muito maior do que ele imaginava. Thomas começa a investigar sozinho. Ele visita o local onde Emma trabalhava, faz perguntas, pressiona pessoas, e quanto mais ele cava, mais percebe que existe algo sujo acontecendo. Emma trabalhava investigando uma empresa poderosa envolvida com energia nuclear. Ela estava descobrindo coisas perigosas, coisas que poderiam destruir reputações e colocar muita gente importante na cadeia.
E aí tudo começa a se encaixar. Emma não estava doente por acaso. Ela pode ter sido envenenada com radiação. O sangramento, os enjoos, não era gripe. Era algo muito mais sério. Algo que alguém fez com ela. Thomas percebe que o assassinato dela não foi acidente. Foi queima de arquivo. Quanto mais ele se aproxima da verdade, mais perigo aparece. Pessoas começam a segui-lo, seu telefone pode estar grampeado, sua casa é invadida. Ele apanha, tentam intimidar ele de todas as formas possíveis. Mas aqui entra uma coisa importante. Thomas Craven não é qualquer pai. Ele é um policial treinado, acostumado com criminosos, e agora ele não tem mais nada a perder. Em meio a tudo isso, surge uma figura misteriosa chamada Jedburgh, interpretado por Ray Winstone. Ele trabalha para o governo, mas você nunca sabe exatamente de que lado ele está. Às vezes parece que quer ajudar, às vezes parece que está ali só para controlar os danos e proteger gente poderosa. Ele observa Thomas, conversa com ele, mas sempre com segundas intenções. A primeira parte do filme é basicamente essa descida para dentro de um buraco cada vez mais escuro. O pai que perdeu a filha começa a descobrir que ela era muito mais corajosa do que ele imaginava. Ela estava enfrentando uma empresa gigantesca, cheia de influência política, e por causa disso foi silenciada. Thomas começa a juntar provas. Ele encontra documentos escondidos, vídeos gravados por Emma, pistas que mostram que a Northmour estava fabricando armas nucleares escondidas sob a desculpa de produzir energia limpa. E isso é enorme. É o tipo de coisa que governos querem esconder a qualquer custo. E o mais pesado de tudo não é só a conspiração, é o sentimento de culpa que começa a bater. Thomas percebe que não conhecia completamente a vida da filha. Ela estava lutando sozinha contra algo gigantesco, e ele não viu. Ele já sabe que existe algo podre por trás da empresa Northmour. E ele também sabe que estão tentando calar ele. A pressão começa a aumentar. Thomas descobre provas mais concretas de que Emma estava investigando vazamentos de radiação e fabricação ilegal de armas nucleares. Não era teoria da conspiração, era real. A Northmour estava produzindo material nuclear escondido, colocando funcionários em risco e mentindo para o governo e para o público. Emma tinha documentos, gravações e testemunhos. Ela estava muito perto de expor tudo. E é aí que Thomas entende de vez. A filha foi morta porque sabia demais. Só que quanto mais ele se aproxima da verdade, mais violenta fica a resposta do outro lado. Homens armados invadem a casa dele. Não é mais ameaça velada, é ataque direto. Thomas reage como o policial experiente que é. Ele não hesita, ele luta, ele atira, ele sobrevive. Mas agora não existe mais dúvida, querem ele morto também. Nesse ponto, a história começa a ficar mais intensa, quase como um jogo de xadrez. De um lado, Thomas, sozinho, movido por dor e raiva. Do outro, executivos poderosos, políticos influentes e gente do governo tentando apagar qualquer rastro. A figura de Jedburgh, interpretado por Ray Winstone, fica ainda mais importante aqui. Ele é um agente misterioso ligado ao governo. No começo parecia só alguém observando. Agora dá para perceber que ele foi enviado para resolver o problema. E resolver, nesse caso, pode significar eliminar pontas soltas. Mas tem algo diferente em Jedburgh. Ele começa a enxergar que Thomas não é um policial descontrolado buscando vingança cega. Ele é um pai que está certo. Aos poucos, Jedburgh percebe que a corrupção é maior do que imaginava. Ele começa a questionar quem realmente merece proteção. Enquanto isso, Thomas segue juntando peças. Ele encontra um colega de Emma que confirma que havia contaminação por radiação. Funcionários estavam sendo envenenados lentamente. Alguns já estavam doentes. A empresa sabia e continuava mesmo assim. E aqui a tensão cresce porque Thomas passa a agir de forma mais direta. Ele começa a confrontar executivos cara a cara. Não com gritos, não com desespero, mas com aquela calma perigosa de quem já perdeu tudo. Ele invade escritórios, força conversas, coloca medo em quem achava que estava intocável. A Northmour tenta uma última cartada: transformar Thomas no vilão. Tentam pintar ele como policial desequilibrado, violento, fora de controle.
Querem desacreditar qualquer coisa que ele diga antes que as provas apareçam. Mas Thomas não está jogando pelas regras deles. Ele descobre quem foi o atirador que matou Emma. Descobre que ele tinha ligação direta com a empresa. Não foi crime aleatório, foi execução contratada. E então vem um dos momentos mais tensos dessa parte, o confronto direto com pessoas responsáveis pelo encobrimento. Thomas não está mais investigando, ele está cobrando. Ele quer que olhem nos olhos dele, quer que sintam pelo menos um pouco da dor que ele sente. Jedburgh, por outro lado, começa a fazer suas próprias escolhas. Ele percebe que se continuar protegendo os chefões, estará ajudando a manter algo monstruoso. E mesmo sendo um homem do sistema, ele começa a agir de maneira diferente. Não exatamente como herói, mas também não mais como vilão. Thomas já sabe exatamente quem são os responsáveis. Ele tem as provas. Ele entende como a Northmoor manipulou informações, escondeu vazamentos de radiação e eliminou qualquer pessoa que ameaçasse revelar a verdade, inclusive Emma. A dor dele não diminuiu, se tornou combustível. Enquanto isso, a pressão política aumenta. A empresa tenta fazer acordos por trás das cortinas. Gente importante do governo começa a perceber que a situação saiu do controle. Se as informações vazarem, o escândalo vai ser gigantesco. Jedburgh, interpretado por Ray Winstone, toma a sua decisão final aqui. Durante o filme inteiro, ele parecia dividido, sempre no meio do caminho. Agora, ele escolhe um lado, e não é o lado mais seguro. Ele entende que o que aconteceu com Emma foi errado, que a empresa passou de todos os limites e que Thomas não é o inimigo. Mas o sistema não gosta de traições. Enquanto Thomas se prepara para expor tudo, os responsáveis tentam resolver o problema de forma definitiva, eliminar ele de vez. Só que Thomas não é fácil de derrubar. Ele vai direto até os chefes da operação. Não é mais juntar papel ou gravar conversa, é olho no olho. O confronto final é tenso, porque não é só físico, é moral. Os executivos tentam justificar, dizem que era pelo bem maior, pela segurança nacional, pela estabilidade do país. Aquela velha desculpa, alguns sacrifícios são necessários. Mas Emma foi um desses sacrifícios. E Thomas não aceita isso. Ele força a verdade a vir à tona, confronta quem ordenou a execução da filha. E nesse momento você percebe que ele não está buscando vingança cega. Ele quer responsabilidade, quer que alguém admita. As coisas saem do controle, a violência explode, o sistema começa a desmoronar. Pessoas poderosas percebem que não conseguem mais esconder tudo. A verdade começa a escapar, mas o preço é alto. Thomas acaba sendo gravemente ferido. Mesmo depois de ter ido até o fim, mesmo depois de ter enfrentado todos eles, ele paga com o próprio corpo. Não é uma vitória feliz. Não é aquela cena de herói saindo ileso. É uma vitória amarga. Jedburgh, no fim, garante que as informações certas cheguem às pessoas certas. Ele impede que o encobrimento continue. Não é uma revolução, mas é o suficiente para que os responsáveis não fiquem completamente protegidos. E então vem o momento mais silencioso do filme. Thomas, já no limite, tem uma espécie de visão ou lembrança de Emma. Não é algo sobrenatural exagerado. É mais como se ele finalmente encontrasse paz, como se tivesse cumprido a promessa silenciosa que fez quando ela morreu nos braços dele. Ele fez o que precisava ser feito. Não trouxe a filha de volta. Nada vai trazer. Mas ele não deixou que a morte dela fosse em vão. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.